Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula maravilhinda aqui com o Titio Kaminishi, em que a química é tão simples quanto passar um café e tão certeira como uma reação. Então, antes de começarmos nosso vídeo, nossa aula, nossas dicas, né? Eu peço para vocês curtam, compartilhem, né? Deixam aquele like aí pra gente. Se inscrevam no canal para vocês serem avisados de novos vídeos, né? Ativem as notificações, beleza? E dessa maneira a gente vai conseguir atingir muita gente, mais colegas, mais estudantes, para que eu possa conseguir ajudar a cada um de vocês da melhor maneira possível. Então, para hoje, nós vamos trabalhar aí a parte dos modelos atômicos clássicos, a atomística clássica, né? É um assunto que vira e mexe aparece aí nos principais vestibulares, né? E mesmo assim ainda causa uma certa dificuldade, causa um certo problema entre os estudantes, né? Então, bora começar a nossa aula. Aqui vocês podem ver que tem um pouco de coisa escrita, né? Pouca coisa, mas a gente tem muita informação aqui armazenada, né? Então vamos lá, galera. Qual que é o primeiro passo que eu quero trazer para vocês, né? É a ideia de Demócrito e Leucipo, né? Demócrito e Leucipo são os dois cientistas, ou melhor, filósofos, né? Que foram primeiros a propor, né, a ideia de átomo. Então escutem bem, pegadinha de prova. A primeira vez que aparece a palavra átomo na história é com Demócrito e Leucipo. Porém, o primeiro modelo atômico só entra com John Dalton, tá, pessoal? Então tomem cuidado com esse detalhe, porque isso pode ser uma equivocada na prova, né? Pode ser o motivo de vocês errarem uma questão na prova, tá bom? Então, a primeira vez que a palavra átomo aparece na história, Demócrito e Leucipo. O primeiro modelo atômico, olha que lindo, modelo atômico, quem? John Dalton, tá? Então a ideia de átomo é o quê? É uma parcela não divisível da matéria. Então, segundo Demócrito e Leucipo, tudo na natureza era formado por átomos, ou seja, partículas menores que conseguiam se juntar para formar o quê? A matéria, formar o que nós temos, o que nós vemos, né? Então, galera, percebam também um detalhe que existe uma lacuna aqui entre Demócrito e Leucipo e John Dalton. O que acaba por acontecer? Nesse período aqui, pessoal, a gente tem um período em que se acreditava na teoria dos quatro elementos proposta por Aristóteles, né? Finalizada por Aristóteles, em que tudo era feito a partir de terra, ar, água e fogo, né? Então toda a matéria, tudo que nós temos era feito desses quatro elementos. Só que aí na história aparece um senhor chamado Antoine Lavoisier. Esse senhor, né, ele vem e prova que a água não é um elemento, e sim uma molécula constituída por dois elementos. No momento em que ele consegue provar isso, cai por terra a teoria dos quatro elementos. Então, Antoine Lavoisier é considerado o pai da química moderna. Então, ele que faz a transição do quê? Da alquimia para a química. Então, ó, basicamente, nós podemos dizer ali que neste período entre Demócrito, Leucipo e John Dalton, a gente tem uma grande parte desse período foi regido pela alquimia, né? Em que se buscava o flogisto, em que se buscava a pedra filosofal, o elixir da longa vida, né? Então tinha todo esse mito, todo esse arcabouço ali. E isso foi muito importante, porque a partir dessas ideias em que os cientistas, né, na época, queriam alcançar a pedra filosofal, queriam alcançar o flogisto, queriam alcançar o elixir da longa vida, foi extremamente importante para a química, né? Porque aí, a partir disso, a gente conseguiu descobrir alguns elementos, tá bom? Então, voltando à nossa ideia de Antoine Lavoisier, Lavoisier faz o quê? Ele faz a transição de alquimia para química moderna. Perfeito. Com isso, ele abre a lacuna, a brecha na história. Do que? Como que tudo foi feito? Como que tudo foi formado? Né? Então, John Dalton aí aparece nesse momento da história e propõe pra gente o modelo da bola de bilhar. Galera, uma dica, um detalhe bem importante. John Dalton, nos seus estudos, nunca citou bola de bilhar nos seus estudos. Modelo da bola de bilhar é uma forma didática da gente representar o modelo dele, né? Representar o átomo de Dalton. Então, galera, o átomo de Dalton é como se fosse uma bola de bilhar. Professor do céu, o que é bola de bilhar? Bola de sinuca, tá bom? Então é uma esfera maciça, totalmente preenchida por massa, né? Que é indivisível e indestrutível. Além disso, Dalton também fala pra gente que o quê?
átomos dos mesmos elementos são exatamente o quê? Idênticos, tá, pessoal? Depois de Dalton, nós temos aí a ideia de William Crookes, né? O William Crookes propõe o quê? Propõe o raio de tubos, ou melhor, o tubo de raios catódicos, né? Quase falei ao contrário, mas tudo bem. Então ele dá pra gente a ideia do quê? Do tubo de raios catódicos. O que são os raios catódicos, né? São raios que vão possuir massa, vão possuir carga elétrica negativa e vão se propagar em linha reta. Professor, por que isso foi importante? Porque a partir desse tubo de raios catódicos, nós temos aí Eugen Goldstein propondo a ideia dos raios anódicos, ou seja, ele faz o mesmo experimento de Crookes, só que de maneira invertida. Em vez de ir do cátodo para o ânodo, passou do ânodo para o cátodo, tá? E aí ele observa que o quê? Quando faz invertido, ele vai possuir massa, possui carga elétrica positiva e vão se propagar em linha reta. Essas duas ideias foram muito importantes para a gente, ou melhor, para a ciência, porque elas vão dar ideia, vão dar origem ao quê? O elétron e ao próton, tá bom? Então, aí em 1898 nós temos aí a ideia de Joseph John Thomson, né? Que é o modelo do pudim de passas. Mais uma vez, pudim de passas nunca foi dito por Thomson, tá bom, pessoal? Um detalhe bem aqui interessante é o quê? Tem muitas representações do modelo de Thomson como uma esfera, e sim, ele pode ser representado como uma esfera ou como uma massa, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, ele é considerado o pai do elétron, e além disso, ele fala o quê? Que o átomo é uma massa homogênea carregada positivamente, com elétrons incrustados, tá? Então, para vocês não errarem mais, Thomson fala o quê? Que o átomo é uma massa positiva, é uma esfera positiva, com elétrons incrustados. Gente, toma muito cuidado porque é muito comum em bancas de vestibulares, em questões de vestibulares, ele trazer o quê? Que a ideia de Thomson traz partículas positivas e não tem partículas positivas. Nós temos uma carga positiva, tá? Tomem bastante cuidado. A partir daqui a gente só tem partículas negativas, tá bom? Um outro detalhe é que se o átomo é formado por partículas menores, então o átomo vai poder ser o quê? Divisível a partir deste momento, tá bom? Em seguida, nós temos Röntgen, com a mesma ideia da ampola de Crookes, né, o tubo de raios catódicos. Ele tem a descoberta do raio-x. Percebam bem, essa daqui é a construção para o próximo modelo. Por quê? Porque o próximo modelo utiliza a radioatividade como uma base, como uma ideia, né? Então, nós temos aí também a ideia de Henri Becquerel, né? Henri, né, que é francês. Então, ele tem a ideia das partículas alfa, beta e os raios gamas. Tanto é que aqui também entra o casal Curie, né? Marie e Pierre Curie. Eles participam dessa ideia e os três ganham um prêmio Nobel em física, né? E aí, baseado nesse sistema e nessas ideias, nós temos aí o átomo de Rutherford. Thomson não, Thomson já foi. Rutherford, tá? Rutherford, em 1911, propõe então o modelo planetário. Mais uma vez, modelo planetário é o quê? É uma forma didática de aparecer para vocês, tá? Ele é considerado o pai do próton. Ali em 1918 ele institui o próton, tá bom? E ele fala que o átomo é dividido em duas regiões bem definidas. Quais são essas regiões? O núcleo, que é uma parte pequena, totalmente com carga positiva e é onde é concentrada a massa do átomo, né? E uma eletrosfera em que eu tenho o quê? Uma região grande com espaços vazios em que os elétrons fazem o quê? Órbita circular em torno do núcleo. Então a gente tem essa ideia aqui. E aí, o Rutherford propõe essa conclusão a partir do experimento de Geiger e Madsen, né? Então nós temos aí uma caixa de chumbo, né? E aqui dentro ele colocou o quê? Polônio, que faz emissão de radiação alfa, ou melhor, emissão de partículas alfas, né? Então vocês podem perceber que a maioria faz o quê? Atravessa os átomos, ou seja, atravessa os átomos da folha de ouro. Então a grande maior parte, né, a grande maior parte das partículas, ou a maioria das partículas, elas fazem esse atravessamento. Nossa, esse português, eles atravessam de maneira o quê? Linear, sem sofrer desvios. Só que eu tenho uma pequena parcela que vai fazer o quê? Que vai passar próximo ao núcleo e vai sofrer desvio. Então tá aqui, a radiação alfa vai fazer o quê? Vai raspar e vai sofrer esse desvio. Então eu tenho o quê? Duas cargas iguais, positivo com positivo, tem o quê? A repulsão. Tá?
E além disso, eu tenho ainda uma pequena parcela que vai colidir contra quem? O núcleo. Colidir contra o núcleo, eu retorno, tá? Então é as partículas que vão retornar. De início, a Rutherford tinha concluído que o quê? Que isso daqui era uma coisa específica do ouro. Tanto é que no seu estudo, no seu artigo, né? Ele coloca outros elementos, ele faz o teste com outros elementos, e ele percebe que isso é comum em todos esses elementos. Então ele vai subentender, ele vai concluir que isso daqui é do átomo, ok? Então, galera, para vocês não errarem mais, essas daqui são as ideias dos átomos clássicos. Átomos clássicos, recapitulando, vamos lá. O que nós temos na atomística clássica? Primeira vez que o átomo aparece, Demócrito e Leucipo. Nós temos John Dalton, Thomson e Rutherford. Nós temos aí, essa daí é a atomística clássica, perfeito? Então, essa aula é para vocês não errarem mais isso, porque se você errar, eu apareço 3 horas da manhã puxando o dedão do seu pé, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Não deixem de curtir o nosso trabalho, não deixem de deixar o like, porque isso fortalece a gente, para a gente poder trazer mais conteúdos, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Então tá bom, então beijos para vocês, até mais, valeu, tchau, tchau, galera!